Você acredita que eu vi uma decisão, se eu não me engano, faz pouco tempo disso. O próprio tribunal disse que foi uma matéria nova no processo, então a pessoa entrou com uma reintegração. O juiz de primeira instância não deu a reintegração, nem o da segunda instância. Só que esse funcionário, ele entrou com uma ação contra o INSS para pedir um acidente do trabalho e reconheceu lá no INSS judicialmente. Que aconteceu? O advogado dele, no último recurso, pegou essa decisão do processo do INSS e juntou na reclamação trabalhista. Nesse caso, o tribunal entendeu que era uma prova nova e deu aí a reintegração para ele no trabalho. Então, se for reconhecido judicialmente que é um acidente do trabalho e você já foi demitido, você tem direito a uma reintegração. Outro assunto bem polêmico, doutora Beatriz, sobre o que seria dispensa discriminatória. Por exemplo, alguém que tem um laudo psiquiátrico que está em uma condição de moléstia mental. Uhum. E aí não tem condição de trabalhar mais. Você pode demitir esse trabalhador? Isso é uma... Bom, O que seria essa e dispensa discriminatória? o que eu faria com esse funcionário, primeira coisa, mandaria ele se afastar pelo INSS, se a pessoa está incapacitada de trabalhar. Agora, essa dispensa discriminatória acontece nos casos que as pessoas já têm algum tipo de problema, está trabalhando, está apto para trabalhar, mas mesmo assim é dispensado por causa daquele problema. Aí sim é uma dispensa discriminatória, mas dispensa sem justa causa. Mas se a pessoa provar que ela foi dispensada por causa daquele problema que ela tem, aí sim é dispensa discriminatória. Mas assim, você está doente, se afasta, não tem outra coisa para fazer. Vou trocar num tema polêmico agora. Pedir até que depois você olhe aí para a câmera e fale para as empresas. Está se demolindo todos os departamentos globais das empresas, sobretudo as americanas, de diversidade e inclusão. Durante a pandemia foram criados departamentos muito onerosos para a empresa, para suportar diversidade e inclusão, e aí a gente está falando de um construto de muitas pessoas ali, e as empresas chegaram a uma consciência que era um custo maior do que o benefício. E aí, por exemplo, estão falando de Disney, Ford, Amazon, Facebook, Apple, McDonald's. As grandes empresas globais americanas decretaram o fim da cultura woke. E aí fechou esses departamentos. Por exemplo, o Facebook, que era esse departamento de diversidade e inclusão, era na Califórnia, onde isso é muito... tem uma luz muito grande, mudou para o Texas, que é um estado bastante conservador, e demitiu um monte de gente que, porventura, estava incluso no programa de diversidade e inclusão.